Mas o tamanho não o salvaria do que estava por vir. Seu tempo na Terra terminaria com uma repentina e insustentável devastação. $100 milhões atrás. Nosso planeta achava-se dominado por dinossauros. Animais monstruosos povoavam terra, mar e ar. Viviam em um mundo de vapores, causado pelo vulcanismo superativo. Antes que parasse, esse vulcanismo traria à superfície a mais bela e valiosa riqueza do mundo: diamantes. Kimberley, África do Sul. Jock Roby é geólogo-chefe da De Beers, a maior companhia de diamantes do mundo. O diamante é a forma que o carbono assume sob alta pressão. Este é um cristal típico de 8 lados chamado octaedro. Sem lapidar, vale $2.000 por quilate. Lapidado, de certo alcançaria $80 mil. Durante milênios, os diamantes foram encontrados no mundo todo em bancos de areia fluviais, mas sua fonte parecia um mistério. Só em 1869, quando uma enorme jazida foi descoberta na África do Sul, é que sua origem foi revelada. Os diamantes encontrados na área de Kimberley são especiais porque aqui, pela primeira vez, descobriram a rocha-fonte dessas pedras. Este é o fragmento de rocha minerada, a kimberlita. Vou virá-la e vocês verão um diamante. A rocha que abrigava os diamantes fora extraída de estranhas formações verticais. Os mineradores foram escavando e descobriram que os diamantes ficavam contidos em um pedaço de rocha semelhante a uma casquinha de sorvete, larga na superfície, de cor amarela e afunilando em ponta para baixo. Henry Lewis, mineralogista americano, juntou as peças. Percebeu que uma mina de diamantes seria, na verdade, a cratera de um antigo vulcão. Os mineiros estavam cavando na cratera através do magma solidificado. Mas esses não eram claramente vulcões comuns. Tinham profundidade muito maior, adentrando-se quase 2 quilômetros no seio do continente. A pressão extrema e a temperatura própria da profundidade provocaram a formação de diamantes. Estes só vêm à superfície após violentas comoções ou erupções. O magma cheio de diamantes explode para cima. Imaginem a força e o poder deste vulcão para abrir paredões retos como estes e explodir por mais de 5.000 metros. Tal é a força deste vulcão. Quando o continente Pangeia se dividiu há mais de 100 milhões de anos, o enorme cataclismo provocou violentas erupções. E já que divisões continentais são raras, também são raros os diamantes que elas trazem à superfície. Os diamantes do mundo dos dinossauros sobreviveram até nossos dias. Os dinossauros, porém, não tiveram a mesma sorte. $65 milhões de anos atrás. O planeta respirava. Os vegetais vicejavam na Terra. Os seres vivos prosperavam como nunca. Mas os reis, os dinossauros, estavam prestes a ser varridos da face da Terra. Ossos de dinossauros são achados continuamente em todas as camadas sedimentares, na faixa de 230 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás, e simplesmente desaparecem.
Não só dinossauros, mas mais de 70% das espécies que viviam desapareceram, a começar pelas plantas. Algo de terrível acontecera no ecossistema do planeta. Essa extinção em massa permaneceu um mistério para gerações de paleontólogos. Mas já deixou de ser mistério. Colorado, Estados Unidos. Dan Durda veio colher amostras de uma camada sedimentar de exatos 65 milhões de anos. Os cientistas acreditavam que a resposta estava nela. Para Durda, essa rocha indica que os dinossauros pereceram em uma repentina catástrofe astronômica. Os dinossauros e 75% das plantas e animais que viviam com eles. Isto aqui é o seu túmulo. Esta fina camada de argila é a prova cabal de uma catástrofe final na história da vida no planeta. A prova existente nessa rocha é a presença de enorme quantidade de um elemento raro, irídio. A notável concentração de irídio foi descoberta por acaso em 1980 por dois cientistas, pai e filho, Luiz e Walter Álvares. Na Terra, o irídio é encontrado em pequenas concentrações. Grande parte desse elemento vem do espaço, depositado por milhares de pequenos meteoritos que se evaporam na atmosfera todo dia. Os Álvares procuravam variações na força desses meteoritos. Mas quando deram com essa enorme concentração na camada que chamamos de túmulo, eles propuseram uma teoria nova e radical sobre a extinção. A morte veio do céu. O planeta dos dinossauros fora atingido por um enorme meteoro. Essa teoria permaneceu controversa por mais de 10 anos, até que a última peça do quebra-cabeça foi descoberta no México. Uma cratera de mais de 150 quilômetros de diâmetro. Em 90, a cratera de Chicxulub foi descoberta. Calcularam sua idade, que era precisamente 65 milhões de anos. Em outras palavras, era a prova da teoria de Álvares. No mundo inteiro, a camada túmulo contém cerca de 200 mil toneladas de irídio. Isso significa um meteoro com mais de 40 quilômetros de diâmetro. O impacto no planeta foi, sem dúvida, devastador. Imagine o Monte Everest voando para cá, vindo do céu a 20 quilômetros por segundo. Milhares de quilômetros cúbicos da crosta terrestre foram pulverizados, removidos, atirados para cima da Terra e voltaram devagar como pó, assentando-se na superfície como uma camada fina de pó e escombros. Mas o meteoro não foi a única causa da destruição. Na Índia, há rios de lava solidificada, tão espessa que templos e casas foram nela escavados. Essa lava é o resultado de uma erupção maciça que ocorreu ao mesmo tempo em que o meteoro caiu. Embora não fosse tão extensa como as erupções da Sibéria, essa lava da Índia poderia soterrar a América numa camada de 200 metros. As grandes nuvens de poeira tóxica certamente contribuíram para a grande extinção. Há 65 milhões de anos, o impacto do meteoro e as erupções vulcânicas foram fatais. A combinação dessas duas catástrofes foi o dobre fúnebre para os dinossauros. A nuvem de pó que pairou na atmosfera bloqueando o Sol deu fim à vida de quase tudo. Os enormes dinossauros estavam extintos ao lado da maioria das espécies viventes. O mundo que viria depois seria o mundo dos mamíferos. E o mundo do homem. $50 milhões de anos atrás. A vida voltava lentamente após a cataclísmica extinção dos dinossauros. A Terra já tinha mais de 4,4 bilhões de anos. Mas só agora os